Vamos comentando, vamos refletindo aqui sobre várias situações da nossa vida, a vida e os seus percalços, a vida e o mar revolto da vida. Recentemente aqui em Santa Catarina deu um temporalzinho, com vento, frio, chuva. Lá no outro dia, graças a Deus, já deu um dia sol, temperatura um pouco mais quente. E isso tem a ver com a nossa vida. Tem vezes que a gente está bem, tem vezes que a gente está mal. Tem vezes que parece que nada se resolve, nada adianta, que a gente está incomodado com todos, revoltado com todos e com tudo, contra Deus, contra inúmeras coisas ou pessoas. No entanto, como diz a palavra, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Como diz a palavra, passa os céus e a terra, as palavras do Senhor não hão de passar. E o que nós vivemos é realmente passageiro, a gente tem que pensar um pouco sobre, para ter um certo controle. É claro que às vezes é muito difícil ter certo controle, ter esse fruto do Espírito, haja vista que realmente nós somos pecadores, somos melhores do que ninguém, temos nossas falhas, nossas revoltas, indignações, não estamos num dia lá, aquelas coisas. No entanto, a gente tem que se esforçar, por isso que a Bíblia diz: esforça, tendo bom ânimo, que eu serei contigo. O se esforçar é contra esse lado mais carnal, agressivo, esse lado mais ruim da nossa própria pessoa. Eu posso dizer que eu tenho fé, no entanto, todavia, as minhas atitudes é que vão dizer se realmente eu tenho fé, se realmente eu amo a Deus sobre todas as coisas, se realmente eu amo ao próximo como a mim mesmo, se realmente eu estou fazendo aquilo que agrada do Senhor. Eu tenho que pensar, será que Jesus faria isso? Uma coisa que a gente tem que parar para analisar, será que Jesus faria isso? Será que Jesus queria isso? Será que isso é do agrado do Senhor? Para a gente caminhar melhor, para a gente vencer barreiras, a gente tem que pensar dessa forma. Muitos estão decepcionados com muitas situações que ocorrem no seu cotidiano. Muitos estão incomodados com religião ou com problemas que surgem no dia a dia. Eu também não posso aqui dizer que sou algum desses, não, eu sou zen, eu sou tranquilo, não, eu me incomodo também, eu tenho as minhas indignações, sou ser humano, pecador, falho. Até tinha uma discussão do próprio Iago, daquele canal dos Dedos de Teologia, no qual ele falava sobre uma temática mais ou menos parecida com isso, quando ele estava confrontando o David Leonardo, no qual o David Leonardo diz que nós somos o centro da vontade de Deus, ou que nós estamos no centro da vontade de Deus, quando na realidade, como até advoga o próprio Iago, Deus é que deve estar no centro da nossa vontade. Deus é que tem que estar pela sua misericórdia, pela nossa luta, labuta, na nossa vida. Eu já até penso que poderia ser as duas coisas. Agora dizer, porque nós somos o centro da vontade de Deus. Claro que Deus no começo projetou a raça humana, mas quando a raça humana pecou, ele se incomodou. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Está lá em Gênesis. Por isso que ele enviou, inclusive, o próprio dilúvio. Aí tem aquela passagem que todo mundo já ouviu falar, né? Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas como que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano? O ser humano caído, o ser humano que não ligou para os seus mandamentos. Num contexto da palavra em si,
cumprimento, ou de velar a palavra, Deus não se arrepende. Mas Deus, tendo espírito, tendo alma, se arrepende, sente muitas coisas. Deus quis o melhor para nós, mas nós não queremos ou não quisemos o melhor. Então é hora da gente se achegar a Ele, colocar Ele no centro de todas as nossas atenções, para que Ele venha, obviamente, nos ajudar. Por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Não é Deus necessariamente chegando até nós. No entanto, todavia, tem uma passagem que diz que Deus chega até nós. Está lá em Apocalipse, ao afirmar que o Espírito de Deus, ou Jesus, está à porta e bate. Se você abrir, ele vai entrar. Existe essa situação, só que Deus não é insistente, okay? Ele lhe convida, ele tem um interesse. Então, na realidade, nessa questão de o homem ser o centro da atenção de Deus, ou de Deus ser o centro da questão do homem, a gente não pode tomar um partido nesse sentido. Eu creio que é as duas coisas juntas. Porque sim, Deus tem projetos bons sobre a nossa vida. Deus quer sim algo para nós. Mas para isso é necessária a renúncia. Para isso é necessário chegar a Ele. E quando nós estamos passando por perrengues, muitas das vezes a gente só sabe reclamar, se indignar e não se achega a Ele. Não ora a Ele. Não derrama lágrimas, não se arrepende. Não busca a sua misericórdia. É isso que nós devemos fazer. É a grande realidade. Porque é muito fácil você agradecer a Deus quando está tudo bom. Quero ver seguir o exemplo de Jó. Jó já é uma outra coisa. Jó já é de justiça. Jó já é de perseverança na questão da situação da vida. Na realidade, se pararmos para analisar, existem vários tipos de pessoas. Só que a tendência é que a maioria seja grata quando tem alguma coisa e quando não tem, reclama. Mas existe casos que a pessoa não é grata quando tem e quando não tem, reclama, não agradece. Só que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Tem um testemunho do Danilo Gentili muito interessante. Eu acho que muitos de nós não passamos o que ele passou. E olha que eu passei um momento difícil da minha vida quando eu me converti, ou foi por conta disso que eu até me converti, quando eu perdi meu avô, que era o meu pai paterno, já que eu não fui criado por pais, ou pelo pai, pela mãe sim, mas pelo pai. Então meu avô materno era como se fosse meu pai. E ali eu fiquei muito deprimido, síndrome de pânico, muito de coisa, porque era uma dor como se perdesse o pai. Mas era meu avô. E o Danilo Gentili, na realidade, ele perdeu o pai dele, um verdadeiro novo, de adolescente, e logo em seguida perdeu a própria irmã dele. E ainda foi assaltado logo em seguida. Tem um testemunho interessante, está aí no YouTube. Ele era cristão da Igreja Batista na época. E ele conta que a única coisa que ele fez foi: Deus, te agradeço por tudo isso. Te agradeço. Era para ele ser revoltado. Por que Deus tirou o pai dele, sendo ele de menor? Por que Deus logo em seguida tira a irmã dele? Por que Deus permite que alguém vá lá e assalte ele? Por que Deus permitiu que ele morasse num local lá perigoso, numa vila, numa favela, numa comunidade? Mas ele teve uma reação contrária. Ele disse: graças a Deus, graças te dou. E por ele ter pensado assim, ter dado graças, querendo ou não, aquilo serviu para ele ter o que ele tem hoje. Tudo que ele quer. O que ele tem, ele pode reverter em ajuda para a mãe dele, que também era necessitada. Interessante isso. E ele já disse: eu não me importo se eu perder tudo novamente, porque eu sei como é ter nada. E quando eu não tinha nada, mesmo assim eu dava graças a Deus. Olha, uma atitude que realmente eu não teria, eu não tive. Então você percebe que Deus nos dá exemplos aí. Deixa essas pessoas, às vezes no mundo, sofrendo, e elas conseguem se recuperar ou conseguem dar a volta por cima, e nos serve de lição. Quantos homens que não têm uma visão, que são cegos, às vezes com a deficiência visual, mas não ficam vitimados com aquilo, ou não se deixam se vitimar com aquela deficiência, ou não, na realidade, não se importam.
e com isso conseguem ser exímios, por exemplo, tocadores de violão, cantores, fazem artes, trabalham, dão exemplo. Quantas pessoas com deficiência que nos passam um recado assim, que a gente fica estarrecido, eu tenho, graças a Deus, olhos, tenho saúde. A minha avó sempre dizia isso: você tem saúde, você não tem deficiência, ainda que, obviamente, volta e meia a gente possa ter alguma doença, ou algum problema respiratório, alguma coisa assim. Só que a gente, querendo ou não, muitos de nós somos perfeitos, graças a Deus temos saúde, e não fizemos um terço, não fizemos nem 10% do que esses com deficiência acabam fazendo. E a gente acaba se apequenando: eu não sou nada, eu sou um lixo, eu sou isso, eu sou a pessoa pior do mundo. Não, para Deus você tem valor. Basta você saber que tem esse valor, você se esforçar e Ele vai ser contigo. Desperta tu que dormes, ressuscita dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Percalços na nossa vida fazem parte dessa vida. É inerente a essa vida. Vão surgir, querendo ou não, enquanto nós vivermos, desde que quando nós nascemos até o sepulcro, até a sepultura, nós vamos passar por situações adversas, complicadas, tempestades. Mas a gente tem que ter fé para vencer no nome santo de Jesus. Aí a reflexão, eu sei que muitas pessoas não gostam de reflexão aqui no canal, às vezes chega até a dar dislike em reflexão, né? Porque, eu quero saber da treta, eu quero saber da pancada. Não, mas eu gosto de fazer reflexão. Tem muita reflexão no canal. Para nós, primeiro essa reflexão serve para mim, né? Depois para todos nós, para os demais, porque Deus usa a nossa boca para falar. Abre a tua boca e te encherei. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O dia hoje foi difícil, o dia foi complicado, no trabalho, na escola, em casa, na família. Se teve alguma problemática, creia que o Senhor pode resolver isso. Se você só chegar mais a Ele, buscar Ele, ser grato a Ele, o outro dia, o dia do amanhecer, pode ser melhor. Novo amanhecer pode acontecer em sua vida, te surpreender, seja no mundo material ou no mundo espiritual. Deus é Deus. Aqueles que se aproximam a Ele, Ele jamais abandona ou deixa de mãos vazias. Deus é o maior interessado em querer ver-nos bem, nós bem, e nos abençoar com as suas copiosas, ricas bênçãos sem par dos céus. E não é bênçãos da terra, necessariamente, é dos céus. Inclusive a prosperidade que possa ser terrena, material, é também dos céus. Porque Deus é o dono do ouro, da prata. E Ele pode fazer tudo. Então ergue-se, levante-se, ponha-se de pé, como diz Ezequiel, põe-se de pé que Deus vai falar contigo. Põe-se de pé, põe-se na presença de Deus como servo, busque a misericórdia dEle, que o ânimo vai vir. Assim como veio a força, o ânimo para Elias, que tinha desistido de tudo, que queria a morte, que já não queria mais viver, uma espécie de depressão deu ali nele. Veio o anjo do Senhor, tocou nele, acordou ele, levou a água, levou o pão e disse: vai, caminhe por mais tanto tempo, por mais tanto quilômetros, que Deus tem muita obra no teu intermédio, Deus tem muita coisa para realizar na tua vida. Tanto é que ele foi arrebatado. Olha só que maravilhoso. Se isso ocorresse inclusive com nós, né? O pessoal não quer falecer, não. Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer falecer, quer morrer. Mas o importante é que a gente vai estar nos braços do Pai, seja pela morte, seja pelo arrebatamento, se estivermos bem, obviamente, com Ele, né? Sendo um servo fiel. Pense um pouquinho sobre, deixe o vitimismo, a culpa, deixe o ressentimento, a resignação de lado. Tira tudo que atrapalha, toda a bagagem deletéria da sua mente, que impeça você de viver
contemplar as belezas de Deus, de agradecer, de ter uma vida digna enquanto passar aqui por essa terra. Para que você possa, inclusive, deixar até um legado para parentes, para pessoas, para você ser útil. Situações terríveis acontecem com todos. Mas veja do lado bom. Só existe vitória se existir a luta. É isso? Verdade? Só existe a bênção se a gente lutar. Tá bom de reflexão acerca disso, sobre a vida e dos momentos difíceis, de tristeza, de depressão, de angústia, de sofrimento, de aperto no coração, de vontade de jogar tudo para o alto e ir embora, de pensamentos ruins, suicidas às vezes, de aborrecimento, de descontentamento. A Bíblia fala em Filipenses 4:8, se tem louvor, se é de boa fama, se isso agrada a Deus, nisso pensai. Pense em coisas boas, que isso pode lhe ajudar a ter um pensamento positivo. Não um pensamento positivo naquele sentido em que você chega a ser até patético, ingênuo, ao ponto de não reconhecer a realidade dos fatos, mas positivo ao saber dos fatos. Por exemplo, estamos passando um momento de adversidade, um momento de pandemia, a gente sabe que existe o que está existindo. No entanto, todavia, vamos ser positivos. Vamos pedir a força de Deus para vencer a tudo. Ainda que venham as notícias horripilantes nos deprimir, de alguma forma, às vezes os profetas do caos aí, disseminando terror, que não vai ter mais chance, que não vai ter mais isso, que vai morrer tantas pessoas, que não sei o quê. Mas aquele que está firme na rocha, pode vir a ventania, que for. Jesus falou sobre isso. Pode vir o vendaval que for, a casa dele não é destruída. Agora, quando a casa é na areia, aí é destruída. Vamos pensar um pouquinho. Deus os abençoe, ajude nessa caminhada, conforte o vosso coração. Essa palavra possa fazer alguma coisa, possa fazer sentido, ter eficácia na sua vida. E a palavra de Deus. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Jesus não chegou a dizer que nós íamos ter uma vida de regalias aqui, mar de rosas, não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E esse ter bom ânimo é o nosso esforço para pensar positivo, para pensar diferente, para agir diferente. Confesso que para mim isso não é fácil. Porque às vezes eu fico pregando aqui, as pessoas olham, mas esse cara é o perfeito, esse pregador aí é santo, é de Deus. Não, eu sou pecador, eu sou igual a vocês. Só que a palavra de Deus é a palavra de Deus, é tanto para mim como para todos. Eu tenho que fazer isso também, mas às vezes eu não faço. E essa pregação pode ser exatamente para mim mesmo, como eu creio que é. Porque eu estou aqui falando e as coisas vão vir na minha cabeça, no meu cérebro, eu vou falando, né? Porque eu não preparei aqui um sermão. Eu gosto de pregação assim, ou de reflexão assim. E a gente vai falando de acordo como vai vindo. Claro que a gente tem um preparo já de muito tempo atrás. No entanto, Deus usa. Abraço. Está até apagando aqui a luz aqui, porque o escuro fica ruim aí para vocês verem. Até a próxima. Pense um pouquinho sobre isso tudo aí.